A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? É maravilhoso ter a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está presente em nosso meio. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E vamos ler apenas o último versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos meditar sobre a importância de nós enxergarmos também o nosso relacionamento com Deus como uma espécie de relacionamento entre senhor e escravo. Amém? Vamos ler o texto. Romanos 6, 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado Deus, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez. Te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco. Podemos sentir a Tua presença. Sabemos que o Teu Espírito está em nós e que o Senhor nos tem direcionado, guiado, abençoado, tem nos transformado a cada dia conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitas vezes, Senhor, nós falhamos, pecamos, muitas vezes nós olhamos para onde não deveríamos olhar, deixamos de confiar no Senhor e acabamos sendo, de certa forma, subvertidos e dominados pelo pecado. Mas a Tua palavra nos diz que no Senhor nós temos liberdade, que nós não somos mais escravos do pecado, que o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Então, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, trabalhando em cada um dos Seus filhos aqui, segundo suas necessidades, fortalecendo aqueles que estão enfraquecidos na fé, salvando, ó Deus, aqueles que estão perdidos, e que em tudo, Pai, o Seu nome seja glorificado. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele afirma, esclarece e prova detalhadamente a grande doutrina da justificação pela fé. No capítulo 5, Paulo passa a falar sobre os frutos ou benefícios que emanam dessa justificação, tais como a paz com Deus, o acesso à graça, a expectativa da glória, a alegria no sofrimento, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e a certeza da salvação. E ele apresenta também a doutrina da identificação com Cristo. Em Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria, e em Cristo, o segundo Adão, nós fomos libertados do pecado e da morte. Ao chegar no final do capítulo 5, Paulo faz uma declaração gloriosa acerca do reinado da graça. Ele diz nos versículos 20 e 21, Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ao ler essa declaração, irmãos, algumas pessoas poderiam distorcer o ensino de Paulo e começarem a dizer, ora, se nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, e se a graça de Deus superabunda quando pecamos, então vamos continuar no pecado para que nós possamos experimentar ainda mais graça.
O apóstolo Paulo, prevendo esse problema, ele escreve aqui em Romanos capítulo 6, respondendo a isso e mostrando que a graça de Deus jamais nos dá permissão para pecar. Pelo contrário, a doutrina da justificação, ela necessariamente desemboca na santificação. Pela justificação nós somos libertos da culpa e da condenação do pecado. E pela santificação nós somos libertos dia após dia do poder do pecado. O Deus da graça, irmãos, Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos liberta de pecar. E a única evidência segura de que alguém foi de fato justificado por Deus é que esta pessoa está vivendo num processo contínuo de santificação. Ela não é escrava do pecado. Os filhos de Deus não são escravos do pecado, eles são escravos de Jesus Cristo. E aqui no versículo 23 que lemos, Paulo apresenta a completa distinção entre os escravos do pecado e os escravos de Deus, e entre o fim de tormento e o fim de glória que cada um deles terá. Paulo vai nos demonstrar essas verdades, irmãos, através de 3 contrastes que ele faz nesse versículo. O primeiro contraste diz respeito ao Senhor a quem servimos. O texto diz que o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. A analogia que Paulo utiliza aqui é sobre a escravidão, de modo que o contraste entre essas duas possibilidades com que se depara cada pessoa nascida nesse mundo diz respeito ao Senhor a quem servimos. Só há 2 possibilidades: ou servimos ao pecado, ou servimos a Deus. O salário do pecado, este é um dos senhores. O dom gratuito de Deus, este é o outro Senhor. Paulo já havia dito isso no versículo 22, um versículo antes. Olha comigo o versículo 22, ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Percebe? Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Ou é o pecado, ou é Deus. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. É importante notarmos que essa expressão, essa palavra que Paulo utiliza aqui no versículo 22, a palavra servos, feitos servos de Deus, essa palavra no grego é a palavra doulos ou doulos. E essa palavra significa literalmente escravo. Agora, eu sei que é estranho e soa até ofensivo, né, a muitos ouvidos, falar de escravidão em pleno século XXI numa cultura ocidental. Nós vivemos numa cultura pós-escravidão. Então é estranho você dizer, como assim, escravo de Deus? Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que quando Paulo escreveu isso aqui, ele vivia num contexto cultural onde a escravidão era comum. Ele sabia muito bem do que estava falando, ele sabia exatamente o que era escravidão, muito melhor do que nós. E quando ele vai se referir ao relacionamento do cristão com Jesus Cristo, ele se refere a isso como o relacionamento entre um senhor e um escravo. Ele já começa a epístola aos Romanos, se vocês voltarem no capítulo 1, ele já começa se identificando como um escravo de Cristo. Ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Há várias maneiras pelas quais a Bíblia descreve o nosso relacionamento com Deus. Nós cantamos aqui que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos por adoção, fomos adotados na família de Deus, nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Jesus Cristo é também o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos, e todos esses modos de se referir ao nosso relacionamento com Deus são gloriosos e verdadeiros, mas nenhum exclui ao outro. Todos eles são verdadeiros. E da mesma maneira, nós também podemos dizer que nós somos escravos de Deus. E nós deveríamos, irmãos, pensar com mais frequência em nosso relacionamento com Deus nesses termos, de sermos seus escravos. Por quê?
Porque Ele é o nosso Criador. Foi Ele quem nos fez. E mais do que isso, Ele nos resgatou dos nossos pecados. Ele se entregou por nós no Calvário para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então não há nenhum problema em dizermos que somos escravos de Deus, porque nós somos escravos de um Deus bom, de um Senhor que nos ama, de um Senhor que não quer nos destruir, mas nos abençoar e nos dar uma alegria infindável, uma alegria eterna. Então cada indivíduo nesse mundo, nesse exato momento, ou é escravo do pecado ou é escravo de Deus. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você tem a sua casa sobre a areia, ou sobre a rocha. Ou você entrou pela porta estreita, ou ainda está na porta larga. Ou você está no caminho estreito, ou no caminho largo. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Mesmo que você pareça ter todas as virtudes, mesmo que você seja alguém que faz muitos benefícios, muitas boas obras, mesmo que você seja alguém moralmente correto, e até pareça à vista da sociedade melhor do que muitos crentes das igrejas evangélicas, isso não diz a verdade a seu respeito. Isso não diz a verdade sobre você. Uma pessoa, ela pode fazer muitas boas obras, ter um caráter excelente, ser um excelente pai de família, um filho maravilhoso, uma pessoa ilibada à vista da sociedade. Mas isso não diz a verdade sobre ela. Isso não significa necessariamente que ela tenha nascido de novo. A única coisa importante ao meu e ao seu respeito, e a respeito de qualquer homem nesse mundo, é quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Não é quanto bem ele faz, não é quais são os seus ideais, até que ponto ele é filantrópico ou outras coisas mais. A única pergunta que é preciso fazer acerca de qualquer homem nesse mundo é: quem é o Senhor dele? E eu lhe pergunto: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? De quem você é escravo? Do pecado ou de Jesus Cristo? O Senhor a quem você serve determina quem você é. É isso que Paulo diz no versículo 16 desse mesmo capítulo. Olha o versículo 16 comigo. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravo para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem é o seu Senhor? A quem você serve? A quem você se apresentou por escravo para obedecer? Ao pecado ou ao Senhor Jesus Cristo? A história da igreja conta sobre um homem chamado Sanctus. Um homem chamado Sanctus, Diácono Sanctus. Esse homem, ele viveu no século II, no tempo de Marco Aurélio. E ele foi preso por ser um cristão. Então perguntaram a esse homem, foi levado a julgamento e perguntaram a esse homem: quem é você? De onde você veio? Quem é a sua família? E ele respondeu de forma muito breve: eu sou cristão. E insistiram: quem é você? De onde você veio? Quem é a sua família? E ele disse: eu sou cristão. Esse homem então foi condenado à tortura e à morte pública. Primeiro eles colocaram esse homem para passar em meio a duas fileiras de homens com açoites na mão. Ele foi brutalmente açoitado. Depois eles jogaram esse homem às feras, para ser devorado pelas feras. Mas ainda vivo, eles colocaram esse homem numa cadeira de ferro em brasas para que o corpo dele fosse todo queimado. E um pouco antes de morrer, eles perguntaram novamente: quem é você? De onde você veio? Quem é a sua família? E ele respondeu: eu sou cristão. Eu pertenço a Jesus Cristo. A minha pátria é o céu e a minha família é a família de Deus. Isso é um escravo de Jesus Cristo.
Esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos. O segundo contraste, irmãos, diz respeito ao salário do pecado, ou o dom gratuito de Deus, diz respeito às condições sob as quais os dois senhores são servidos. O texto diz que o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Veja, salário e dom gratuito. Esses também são completamente diferentes. Não há nada de comum entre eles. O salário, irmãos, é algo recebido justamente. Salário é algo que a pessoa faz jus, é algo pelo qual a pessoa trabalhou. Então ela merece receber exatamente o pagamento pelo que ela trabalhou. Isso é salário. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: quem decide sobre o salário que deve ser pago aos escravos do pecado? E a resposta é a lei de Deus. É a lei de Deus que estabeleceu clara e objetivamente qual será a consequência do tipo de vida e conduta de cada homem nesse mundo. É a lei que decide sobre o salário pago ao homem que tem sido escravo do pecado. Há uma declaração bastante clara sobre esse princípio em Hebreus no capítulo 2. Hebreus 2 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Veja, a palavra falada pelos anjos é a palavra da lei. É a lei de Deus que fora dada a Moisés e intermediada pelos anjos. E o que a lei diz é que toda transgressão e desobediência deve receber a justa retribuição. E essa justa retribuição, conforme Paulo nos ensina aqui, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, por um lado, nós temos o salário determinado pela lei. A alma que pecar, essa morrerá. O salário determinado pela lei para os que são escravos do pecado é a morte. Mas, por outro lado, o texto nos fala sobre o dom gratuito de Deus. E o dom gratuito, irmãos, não é ganho por serviço prestado. O dom gratuito não é algo merecido. Não é uma recompensa justa. Dom gratuito é completamente diferente, é totalmente oposto ao salário. É unicamente resultado da bondade de Deus e da graça de Deus. Dom gratuito é favor imerecido. É bondade mostrada para com alguém que não merece bondade nenhuma. Isso é dom gratuito. É o dom gratuito de Deus a pessoas que não o merecem de forma alguma. E esse, irmãos, é o princípio que funciona na vida cristã do começo ao fim. Você não tem méritos, eu não tenho méritos. Não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus por meio da fé. É crendo na pessoa e obra de Cristo e Cristo somente. É um dom de Deus inteiramente da graça. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo chega a ser redundante, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, a nossa confiança, irmãos, deve estar firmada somente na pessoa e na obra de Cristo, em mais nada e mais ninguém. Somente Cristo deve ser o nosso Senhor, e somente Ele pode nos resgatar da escravidão do pecado e nos manter a salvos com Ele. Os dois senhores são diferentes, e a maneira como são servidos também são totalmente diferentes. O terceiro contraste que o apóstolo Paulo faz aqui é sobre o fim a que cada senhor nos leva. Veja, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Esse é um fim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como eu disse antes, o apóstolo Paulo, nesse versículo, está particularmente interessado em nos mostrar a diferença dos fins. Os fins a que chegamos de acordo com o tipo de escravidão sob a qual vivemos.
Se você é um escravo do pecado, você será levado pelo caminho da desobediência a Deus, e o seu fim será a morte. E a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Ela fala sobre a morte espiritual, que é a separação de Deus, fala sobre a morte física e fala sobre a segunda morte. O que é a morte espiritual? Como consequência do pecado de Adão e Eva no Éden, todo homem que vem ao mundo já vem num estado de morte espiritual. Ele está separado de Deus. Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O salmista diz no Salmo 51, verso 5, que ele diz: em iniquidade eu fui formado, e num ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Ele está se referindo à natureza caída, pecaminosa, que já nasce com o homem. O homem já vem ao mundo com uma natureza inclinada a pecar contra Deus. E no Salmo 58:3 ele diz: alienam-se ou separam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então essa é a separação de Deus, a morte espiritual. Quanto à morte física, irmãos, todos nós podemos experimentá-la a qualquer momento. E é algo sobre o qual nós não costumamos também pensar com frequência. Nós fazemos planos, projetos, e podemos fazer, devemos fazer, mas nós fazemos isso como se nós nunca fôssemos morrer. E nós podemos morrer, irmãos, a qualquer momento. Nenhum de nós tem certeza de que sairemos daqui hoje e voltaremos aqui no próximo culto. Há várias maneiras impensáveis pelas quais nós podemos morrer. Podemos sair daqui, tropeçar na calçada, bater a cabeça e morrer. Podemos ter um ataque fulminante de uma hora para outra. Um avião pode cair na nossa cabeça. Há várias maneiras, irmãos, pelas quais nós podemos morrer. Por isso nós temos de nos certificar de que nós estamos seguros em Jesus Cristo, de que nós não somos mais escravos do pecado. Todavia, nessa passagem, como eu disse, Paulo não está focando tanto nos resultados próximos da escravidão do pecado. Ele está focando no resultado final, na concretização. Paulo tem em vista aqui o destino final dos escravos do pecado. E ele diz que é a segunda morte. É sobre esse fim que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segunda morte, irmãos, significa separação total de Deus. Significa estar eternamente fora da vida de Deus e de todas as suas amorosas, santas e puras influências. Veja, hoje, mesmo os ímpios, mesmo aqueles que não têm a Jesus, eles ainda desfrutam de grande medida da graça de Deus. É o que nós chamamos de graça comum. Mateus 5 nos diz que Deus faz com que a sua chuva, essa chuva que está caindo aí fora agora, ela caia sobre justos e injustos. É a bênção de Deus sobre ímpios. Ele faz com que o seu sol, ele nasça sobre justos e injustos. Mesmo aqueles que não têm Jesus Cristo, ainda recebem uma porção da graça de Deus. Mas essa porção é temporária. No momento em que tal pessoa fechar os olhos e acordar na eternidade, ela terá acordado na morte eterna, na segunda morte. Ela não terá mais oportunidade, ela não terá mais nenhuma fagulha da bênção de Deus. Ela estará totalmente separada da graça e da bênção de Deus. É como aquele homem rico, no texto de Lucas 16. Ele morreu e foi para o inferno. E o texto diz que no inferno ele ergueu os olhos e ele clamou com grande voz, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nessa chama. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Mas ele não teve resposta à sua oração. Não lhe foi dado sequer um mínimo alívio, porque no inferno não é lugar de respostas. Ser condenado, irmãos, a Bíblia descreve como ser lançado nas trevas exteriores, no lago de fogo e enxofre,
onde o verme não morre, onde a ferida não cicatriza, onde o choro não cessa, onde a dor não acaba, onde o alívio não chega por toda a eternidade. Esse é o fim para onde o pecado leva aqueles que são escravos do pecado. Esse é o destino daqueles que não têm servido a Jesus Cristo. A segunda morte, a morte eterna, a separação total de Deus. Mas qual será o fim daqueles que são escravos de Deus? Daqueles que se entregaram a Jesus Cristo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é a vida eterna, irmãos? Vida eterna, irmãos, não é meramente vida que dura para sempre. É também vida que dura para sempre, mas é muito mais do que isso. Vida eterna é essencialmente conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Isso é vida eterna. Isso é vida verdadeira. O próprio Senhor Jesus nos dá essa descrição de vida eterna em João capítulo 17, versículo 3, quando ele diz: mas a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida verdadeira, é o conhecimento de Deus. A morte é não conhecê-lo. A morte é estar fora da sua presença, fora da sua glória, fora de todas as suas bênçãos. A vida eterna é exatamente o oposto, é conhecer a Deus. Não apenas saber algo a respeito dele, mas ter um relacionamento sincero, real com ele. Saber que ele é presente na sua vida, ser amado por Cristo e o amar a Cristo. É conhecê-lo e conhecê-lo num sempre crescente grau de plenitude. E nós passaremos a eternidade conhecendo, amando e sendo amados pelo nosso Salvador. Vida eterna significa não somente que nós continuaremos a existir, mas que nós viveremos para sempre na presença de Deus, que nós vamos ver a Deus face a face, que nós vamos viver na luz do Cordeiro e que nós vamos ser perfeitamente santos e amados pelo nosso Salvador. Mais do que isso, vida eterna significa que nós seremos glorificados. Nós seremos semelhantes ao nosso bendito Senhor Jesus. 1 João 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isso é vida eterna. Mais do que isso, irmãos, além de glorificados, nós também seremos coroados. Receberemos a coroa da justiça. Ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele contempla o fim. Ele olha para o futuro, para o fim de todas as coisas. E ele começa a falar sobre a sua coroação. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 8, Paulo diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele tem essa certeza. E ele conclui com uma frase maravilhosa a nosso respeito. Ele diz: e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Todos nós que estamos em Cristo, que amamos a Cristo e que esperamos ansiosamente a vinda de Jesus, seremos coroados pelo nosso Deus. Nós iremos receber a coroa da justiça, nós seremos perfeitos, nós gozaremos a glória que Deus nos terá dado. A glória que Ele deu ao seu Filho, o Filho nos dará. Seremos glorificados e estaremos completamente salvos. A pessoa completa, nosso corpo, mente e espírito, estará completamente livre da influência e da presença do pecado. É isso que significa vida eterna. É se alegrar em Deus por toda a eternidade, sem a menor mistura do pecado e do mal. Ali não haverá pecado, não haverá dor,
não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá despedidas. Ali nós desfrutaremos da perfeição do nosso Deus, todos juntos, para sempre da perfeição do nosso amado Salvador. Isso é vida eterna. Estes são os três contrastes que Paulo nos mostra nesse versículo. Os dois senhores, os dois termos de serviço e os dois fins a que chegamos de acordo com o tipo de escravidão sob a qual nós vivemos. Mas nós não podemos terminar assim, irmãos. Para concluirmos, nós precisamos responder a seguinte pergunta: como tudo isso nos é possível? Como é possível tanta grandeza, tanta glória a miseráveis pecadores? Como alguém pode se tornar participante de tanta glória sem que tenha mérito algum? Paulo nos dá a resposta no final do versículo. Ele diz: por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nunca deixa de fora o nome de Jesus Cristo. Ele terminou o capítulo 5 dizendo: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. No verso 11 desse capítulo 6 ele diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo nunca deixa de nos lembrar a maneira pela qual tudo nos foi feito possível. A maneira pela qual nós, pecadores indignos, podemos herdar a vida eterna. Foi o Senhor Jesus Cristo, ele diz, que produziu tudo isso para nós. Sem Jesus, irmãos, nós não teríamos absolutamente nada. A nossa vida completa está em Cristo. É tudo por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo vem dele. Tudo vem dele. O bendito futuro que nos é oferecido e prometido é por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nele e por causa dele que nós somos justificados gratuitamente por Deus. Nós recebemos a nossa justificação não por méritos próprios, mas por causa de Jesus Cristo, como resultado da sua obra, como resultado da sua vida, da sua perfeita obediência, como resultado da sua morte expiatória e sacrificial no nosso lugar. Quando ele recebeu na cruz a punição que nos cabia, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Quando ao Pai agradou moer o Filho, fazendo-o enfermar, porque sobre ele estavam os meus e os seus pecados. Quando o Filho bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós devemos nos lembrar que ele foi desamparado porque sobre ele estavam os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser amparados por Deus. É tudo em Jesus Cristo, irmãos. É tudo em Jesus Cristo. É a sua encarnação, a sua vida, a sua obediência, a sua agonia, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a sua posição à destra do Pai intercedendo por nós, a sua promessa de que em breve voltará para buscar o seu povo. É tudo por ele. Sem ele nós não teríamos nada, porque nós não merecemos nada. É por causa dele que Deus nos declara justos. Quando cremos em Cristo, Deus imputa a nós a justiça do seu Filho. E ele diz: agora você é justo, agora você é meu filho também. Mais do que isso, ele nos une a si. Jesus Cristo nos une a si. E Paulo nos mostra como fomos unidos a Cristo. Nesse mesmo capítulo 6, do verso 3 ao verso 6, Paulo diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Veja, em Jesus Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida, livres da escravidão do pecado. Ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós estamos ligados a Cristo, nós estamos nele, escondidos nele. E é por estarmos em Cristo e ligados a Ele que nós fomos libertados do pecado. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais nenhum poder ou autoridade ou governo ou domínio sobre nós. Mais do que mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus. Estamos vivos para Deus e conhecemos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Nós que cremos em Cristo, temos visto dia após dia o poder de Deus operando em nossas vidas e nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo. Deus fixou, irmãos, o seu afeto em nós. Ele nos amou. Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. E Ele nos deu a vida do seu Filho amado. A vida de Cristo está em nós. E nós estamos em Cristo. Ele é a videira, a Bíblia diz, e nós somos a vara. Ele é a cabeça, e nós somos membros do seu corpo. E é graças a Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito que habitou nele habita em nós. E é o mesmo Espírito Santo que nos levou a crer, que nos guia, que nos leva às Escrituras, que nos leva a orar, que nos convence dos nossos pecados e que dia após dia produz em nós a santificação. É por estar em Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. E por fim, o propósito de Deus por meio de Cristo é nos levar para a glória. Porque convinha, diz Hebreus 2, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Todo o objetivo da salvação é levar-nos para aquela glória onde nós seremos perfeitos, sem mancha e sem pecado, sem ruga, nem coisas semelhantes. Seremos santos e perfeitos na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus, realizado por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nós pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A resposta de Paulo é contundente, ele diz, de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Somos habitados pelo seu Espírito e seremos levados para a glória. De que maneira tudo isso é possível? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sejamos verdadeiramente, irmãos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor que nos ama e que sempre quer o nosso bem. Eu quero finalizar aqui contando uma breve história aqui, rapidinho, para as crianças. As crianças estão aí? Estão dormindo? Não, né? Hã? Quero contar a história aqui dos dois donos e dos dois caminhos. Já ouviram a história dos dois donos e dos dois caminhos? Então tá. Sim, sim. Tem o Matias aí também, né? Amém. Então vamos lá, irmãos. Crianças, havia numa certa cidade um grupo de crianças que estavam sempre juntas. Elas eram muito amigas, muito amigas. Elas gostavam muito de estarem umas com as outras. O nome dessas crianças eram Matias, Salomão, Samuel, João, José, Davi, Sofia, Pedro, Cecília, Nicolas, Nicole e Cauã. Eram os nomes dessas crianças. Um dia, dois homens apareceram naquela cidade, chamando as crianças para que elas fossem trabalhar para eles. O primeiro homem, o primeiro senhor, ele se chamava Senhor Pecado. E ele dizia, venham comigo, crianças, venham comigo, trabalhem para mim. Vocês podem brincar à vontade, podem fazer o que quiserem. Eu não fico colocando regras atrás de regras. Venham comigo que vocês vão se divertir. As crianças acharam aquilo o máximo, muito divertido.
Então elas decidiram trabalhar para o Senhor Pecado. No começo tudo parecia muito legal. Elas podiam comer muitos e muitos doces, podiam dormir a hora que quisessem dormir. E mais, elas não precisavam obedecer a ninguém. Mas depois de um tempo, as crianças começaram a perceber que viver sem regras acabava machucando os outros. Deixavam as pessoas tristes, seus amigos tristes, seus pais tristes. E elas perceberam que elas mesmas estavam ficando cansadas e sem alegria no coração. E o pior de tudo é que o Senhor Pecado, ele nunca dava nada de bom em troca. Ele só dava tristeza e dor, tristeza e dor. As crianças então entenderam que no fim daquele trabalho prestado para o Senhor Pecado, além de toda a tristeza que elas estavam sentindo, elas também acabariam morrendo. Mas então, apareceu naquela cidade o segundo homem. E o segundo homem se chamava Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: venham comigo, crianças, venham comigo. Eu vou cuidar muito bem de vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem o que é certo. Eu vou dar algumas regrinhas muito importantes para vocês obedecerem. Mas no fim, eu vou dar a vocês um presente maravilhoso. A cada um de vocês, um presente que nunca acaba. Vocês poderão viver comigo no céu para sempre, por toda a eternidade, desfrutando de uma maravilhosa alegria. Quando as crianças começaram a seguir o Senhor Jesus, no início elas acharam meio chato, meio difícil, pois nem sempre elas podiam fazer o que queriam fazer. Mas logo elas perceberam que mesmo quando havia regras atrás de regras, essas regras serviam para protegê-las, para livrá-las de todo o mal. E as crianças agora começaram a se sentir seguras, amadas e cheias de felicidades em seus corações. Finalmente, as crianças entenderam a diferença. Trabalhar para o Senhor Pecado parecia liberdade, parecia divertido, mas no fim só levava à tristeza e à morte. Mas servir ao Senhor Jesus e obedecer a Ele com amor, isso enchia o coração delas de alegria. E no final do serviço, elas receberiam aquele maravilhoso presente. Elas viveriam para sempre com o Senhor Jesus. Amém, crianças? Amém, crianças? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que essas crianças escolheram? Elas escolheram servir o Senhor Pecado ou o Senhor Jesus? Quem? Fala bem alto. Senhor Jesus? É isso que vocês escolheram, servir o Senhor Jesus? É? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Que todos nós, irmãos, não sejamos escravos do Senhor Pecado, mas que nós façamos todos os dias, uma vez por todas, todos os dias de uma vez por todas não dá, né? Todos os dias, a nossa decisão como essas crianças, de entregar as nossas vidas para servir ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, te damos graças, Pai, porque Tu és o nosso Senhor. Nós somos Seus filhos, ovelhas do Seu rebanho, somos Sua noiva, somos também Seus escravos, Senhor. Escravos de um Deus glorioso, de um Deus maravilhoso, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que tem todo o direito sobre as nossas vidas, e que exercendo esse direito e nós servindo em obediência, isso enche de alegria os nossos corações, e por fim, o Senhor nos receberá na glória. Obrigado, ó Deus, que a Tua palavra esteja em nossos corações, e sirvamos sempre ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.